Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Felipe Queiroz e nesse vídeo a gente vai começar oficialmente a falar do coração do jogo. A gente vai sair um pouquinho do Logstash, a gente vai sair um pouquinho do Kibana, a gente vai sair um pouquinho dos bits, a gente vai focar no coração da parada, a solução principal do Elastic, que é o Elasticsearch. E se você não sabe ainda, todos os vídeos que a gente for gravar, que a gente for publicar aqui, estão sendo baseados numa série de artigos que eu tenho lá no Medium, que eu sei que você vai gostar, tudo documentado, todos os laboratórios documentados. Aproveita que é conteúdo de graça para você e para os seus estudos. E aqui vou falar para você uma opinião pessoal minha, é onde separa quem manja de quem não manja, é onde separa um homem de um menino e é onde separa quem vai arrebentar e quem não vai. Ou seja, se você dominar todos esses conceitos aqui, você consegue arregaçar em qualquer lugar com essa ferramenta. Bora pessoal, vamos começar com o conteúdo, vamos arrebentar, eu tô empolgadaço, espero que você também, porque agora o bagulho fica louco. Esse vídeo aqui vai ser um contexto mais teórico, mas vai ter laboratório daqui pra frente, quando a gente entrar em cada um dos conceitos que a gente for abordar. Só que, antes da gente entrar na prática, você tem que ter a teoria, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender como que funciona a parada. Então vamos falar de Elasticsearch. O que é o Elasticsearch? É uma base de pesquisa orientada a documentos. Ou seja, ele vai ser muito semelhante a um NoSQL. Tem ali as mesmas estruturas, ele vai trabalhar no formato JSON, ele é baseado no Apache Lucene, toda a parte de busca dele roda uma engine do Apache Lucene por trás, e ele disponibiliza para você uma interface REST que, para você como desenvolvedor, para você que quer consumir as informações, fica muito tranquilo. Você que já está mais acostumado a trabalhar com REST API, ele é totalmente REST, então para você que é dev, vai ficar tranquilo essa parte. Você consegue executar queries de buscas completas, você consegue fazer análise de textos complexas, você consegue fazer agregações, você consegue tirar média, o máximo do máximo, a média das médias. Enfim, a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver falando de agregações, umas queries muito legais que a gente vai fazer com uma base de filmes de IMDb. A gente vai analisar vários filmes, vamos analisar Toy Story, vamos ver quanto que a Disney está faturando aí até 2017. Ele tem alguns mecanismos de buscas avançadas de texto, que é o Full Text Search. A gente vai ver no nosso artigo sobre mapeamentos, a gente tem um momento lá que a gente vai falar a diferença de texto e keyword. A gente consegue alavancar e descobrir qual que é o nosso score de precisão através de um ranqueamento que ele faz na API de busca, ou seja, a busca dos seus termos vai gerar um resultado e você consegue fazer uma pesquisa similar ao que o Google faz. Sabe quando você pesquisa lá qualquer coisa no Google e ele te dá um resultado mais top, mais preciso? A gente vai aprender a fazer isso também usando Elasticsearch. Ele, igual ao Logstash, roda em cima do Java. E uma parada que é muito legal, é que a gente falou lá na nossa introdução, é que ele é orientado a performance e busca quase que em tempo real. E escala. Ou seja, você precisa aumentar, você de 1 tera por ano vai sair para 10 teras por mês. Ele proporciona uma escalabilidade muito eficaz para você atender o seu caso de uso. Aqui a gente tem uma imagem que é um exemplinho de uma query qualquer. A gente já viu essa query aqui nos nossos laboratórios passados do Logstash. A gente está pesquisando usando a função de match no campo person para buscar a pessoa Jack. Ele vai usar as APIs que você pode buscar em qualquer nó do seu cluster. E dentro da API a gente vai chamar uma estruturazinha chamada index ou índice em português. E dentro do seu índice a gente vai quebrar ele em shards. A gente vai ter um capítulo aí só para falar de shards, como que você controla shards. Só para dar um pouquinho de contexto, o que são shards? A shard é a menor unidade do dado possível. Ou seja, praticamente dá para falar que é onde está alocado, é o seu storage alocado lá, é uma shard. Tem alguns conceitos iniciais, que é para dar um pouco de robustez aí no nosso conteúdo. É o seguinte, JSON, acho que a maioria de vocês já estão familiarizados, é um documento padrão para comunicação entre os sistemas, ou seja, precisa consumir uma API. Muitas vezes essa API vai ser REST e você vai passar um corpo na mensagem que vai seguir o formato JSON. JSON trabalha no formato chave-valor, que é muito parecido com o que a gente viu aqui, Person Jack. Índices. Índices tem duas, a gente falou isso no nosso vídeo introdutório de Elastic Stack, se eu não me engano. Índice tem duas definições possíveis. Uma é estrutura de dados e a outra é conjunto de documentos. Ou seja, estrutura de dados é o seu esquema. A gente já falou que o Elastic é esquema free, não esquema less, esquema free. Por quê? Ele não te cobra de ficar definindo uma estrutura de dados inicialmente, mas ele vai criar para você e não tem como você se livrar disso. Ou seja, ele vai ser sempre esquema free.
Ele não vai te cobrar disso, mas ele vai criar lá e a gente vai discutir na aba de mapeamentos com detalhes como que você dribla isso, como que você cria mapeamentos customizáveis. E conjunto de documentos. Eu não preciso ter um esquema, não preciso ter um índice. Na verdade, se eu tenho um documento e eu quiser jogar no Elasticsearch em qualquer índice que nem exista ainda, eu consigo. Óbvio que aí, pensando em produção, você coloca segurança, coloca um monte de coisa para deixar as APIs fechadas, só para não acontecer esse tipo de coisa. Mas, se você quiser indexar um conjunto de documentos direto, sem nem ter criado um índice, nem nada, nenhuma estrutura de dados, você consegue também. E o que são documentos é o dado lá dentro do Elasticsearch direto. Agora, vamos para o nosso laboratório, vamos ver como que funcionam esses conceitos aí. Beleza, pessoal, estamos aqui na interface do nosso Kibana. Eu falei que a gente só vai mexer com o Elasticsearch. E vamos só, essa aqui vai ser a única tela do Kibana que a gente vai trabalhar daqui para frente, praticamente, que é o DevTools, que significa que a gente vai interagir com as nossas APIs direto por aqui. Por que por aqui? Porque, cara, sinceramente, o Kibana já facilita grande parte de montar a estrutura das queries ali que a gente vai usar, a estrutura do corpo de integração lá no JSON que a gente precisa montar. Então, vou usar o útil ao agradável ao invés de ficar me matando com sintaxe lá no curl. Então, vamos utilizar o DevTools aqui do Kibana. Então, a gente estava falando de índices, a gente estava falando de documento. Eu vou exemplificar claramente um documento qualquer aqui. Nome, Felipe. Idade. É um documento, é um JSONzinho, simples, muita robustez. Quero colocar ele no Elastic. Vamos chamar o put, que é um método HTTP, interface REST. A gente vai criar o nome do nosso índice, vai ser teste. A gente vai colocar um type para o nosso documento. Por padrão, na versão 7 para frente, tem que ser underscore doc, não dá para mudar isso. E a gente vai deixar um 1, que é o ID do nosso documento. Beleza? Tá lá, criado o nosso índice. Então, se a gente quiser dar um teste doc, a gente quer buscar esse cara, ele trouxe aqui pra gente. Puta, legal. A gente colocou um documento. Se a gente quisesse criar outro, Guilherme. Beleza, colocamos um documento lá dentro do Elastic. Show de bola, né, pessoal? Agora, a gente quer provar o contrário, né? A gente quer criar a estrutura de dados antes de colocar o nosso índice teste lá. O que a gente vai fazer? A gente quer deletar o teste. A gente falou que o índice é a quantidade, os documentos dentro de um índice, né? Eles englobam o conteúdo e formam um índice. E a gente falou que o índice também é uma estrutura de dados. Então, quer dizer que se a gente viesse aqui, criasse um teste, chamasse mappings, depois properties, a gente tinha ali o campo nome e o campo idade. A gente criasse aqui nome, colocasse o tipo dele. Nome, eu entendo que é um texto. Então, putz, antes de fazer isso aqui, pessoal, ia ser interessante uma parada. Só para fins didáticos. Eu vou indexar o Guilherme aqui de novo. Só para mostrar para vocês o conceito de schema free. Aqui, o mapeamento do nosso índice foi feito sem que a gente colocasse nem nada. E ele, por padrão, deixou text e keyword nos dois. E se eu não me engano... Beleza, tirando ali as aspas do 22, ele já muda a identificação dele aqui do idade para long, que é muito tranquilo. Se você pôr as aspas, eles vão entender já que é uma string. Só que olha que massa isso aqui. A gente vai pôr as aspas e vai deletar. Por quê? A gente vai inverter o processo. A gente vai criar o nosso campo idade com type long. E vai passar igualzinho aqui com as aspas. Ele criou, ele não gritou em questão de mapeamento. E ele respeitou o mapeamento que a gente definiu. E se a gente vier aqui, ele vai falar que está com as aspas. Mas ele está com o mapeamento correto. Beleza, pessoal? Esse foi um capítulo mais introdutório do Elasticsearch. Um pouquinho já conhecendo ali o conceito de documentos. O Guilherme aqui dentro, que a gente conseguiu ver, se tornou um documento no Elasticsearch dentro do índice teste, cujo tipo é doc. Ele possui um ID 2. A gente já tinha visto isso alguns vídeos atrás, mas é para ser enfático nos conceitos de índice, mapeamento, estrutura de dados e documentos.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha esclarecido alguma coisa aí, alguma dúvida que você tinha na vida. Se você quiser, tiver afim, deixa o feedback aqui embaixo, deixa um gostei, deixa um comentário, qualquer coisa. Tamo junto, fique com Já, grande abraço e tchau. Pessoal, ficou faltando uma pequena parte que eu tava revisando o vídeo. Eu não provei que quando a gente tá colocando, mesmo com aspas, definindo o mapeamento como long antes, e se você ver ele estando aqui com aspas também, ele não muda para string, ele respeita o nosso mapeamento. Para provar isso, eu criei aqui uma agregação para ele pegar a média de idade e indexei um outro documento, aqui o documento 3, com uma idade de 75. Entendeu? Aí ele trouxe aqui os dois documentos, 22 e 75, e trouxe a agregação dele, que é a média de idade. Beleza? Só para não ficar dúvida nesse sentido